vídeo de hoje nós vamos responder a caixinha de perguntas que a gente lançou lá no Instagram sobre o nosso intercâmbio voluntário aqui na Alemanha. Para quem não nos conhece, eu sou o Márcio. Eu sou a Adri. E nós estamos fazendo uma viagem pelo mundo de 9 meses e o voluntariado foi um jeito que a gente encontrou de baratear, né, de melhorar os custos dessa nossa viagem pelo mundo. Bom, vocês têm perguntado pra gente como é que a gente conseguiu fazer esse voluntariado, né, esse intercâmbio voluntário. Onde se inscreve, né? Como que eu consigo também essa fazer? vaga, né? É assim, gente, esses voluntariados tem no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e você consegue ter acesso às vagas através de plataformas como a Workaway, a Worldpackers. Nesse momento a gente está pela Workaway, então a gente fez o nosso cadastro, você tem que pagar por uma assinatura, né? Então a gente pagou a assinatura, fez o nosso cadastro e essa assinatura vale por 1 ano e lá dentro tem inúmeras vagas pelo mundo inteiro. E como a gente queria ficar nessa região, começar aqui pela Europa, então a gente aplicou em algumas vagas aqui na Alemanha, na Suíça e tal, e onde a gente teve resposta foi esse daqui, foi a primeira resposta que a gente teve aqui na fazenda. A gente queria ter uma experiência aqui na fazenda, né, de como é viver aqui. A gente tinha uma ideia do que era, mas eu acho bem diferente do que a gente conhece de fazenda até hoje, né, do que eu vivi no Brasil, de fazenda e tal. Os formatos que a gente vê, né, o jeito de fazenda que a gente conhece no Brasil é um pouco diferente, né? Ou talvez a gente conheça diferente, né? Aqui é bem rústico, é bem raiz, digamos assim, né? Mas é muito legal também, né? É muito legal. Tá sendo uma experiência muito bacana. E aí lá no Instagram, se você ainda não nos segue no Instagram, o Márcio vai deixar aqui o nosso @, já nos segue, porque lá a gente tá postando tudo em tempo real, gente. Todos os dias a gente mostra nos stories o que a gente tá fazendo, se a gente tá passeando ou não, né? Então, enquanto a gente tá aqui, a gente trabalha, né, durante a semana. E aí, quando não está trabalhando, o nosso tempo livre a gente pode passear. Então, essa era a ideia, estar num lugar onde a gente poderia passear em outros lugares que a gente tinha interesse. Então, aqui foi um ponto estratégico aqui é pra muito gente bom, conseguir né? passear. Aqui é muito bom. Exatamente. Fronteira com a França e com a Suíça. Exatamente. Então, vamos para as perguntas. Vamos lá, mas antes da gente começar a responder, já deixa esse like aí para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Tem uma pergunta aqui que foi muito legal, se o plano da nossa viagem, né, de 9 meses pelo mundo, é fazer 100% de voluntariado. Quer responder? Eu respondo? Não. não, gente, não dá. Na verdade, a gente vai mesclar. A gente precisa do nosso tempo, a gente precisa do nosso espaço. E quando a gente está, assim, voluntariando, a gente precisa dar atenção, né, para as pessoas da casa o tempo todo. E às vezes a gente não consegue produzir tanto quanto a gente gostaria do nosso trabalho. No voluntariado, você está à disposição do seu anfitrião, né? Você está lá para fazer uma troca. Então, você tem que estar disponível com tempo para responder, para conversar, né? Porque é uma troca gentil entre duas partes. Então você tem que dar atenção, né? Você não pode, acabou aqui, sai correndo para dentro do seu quarto e vai trabalhar nas suas coisas, né? A gente tem que ter uma interação, até porque é um exchange, né? Uma troca, né? Você tá ali trocando não só hospedagem e comida, né? Como uma conversa, uma ideia, experiências, eles esperam opiniões. Por isso também, né? Eles também querem nos conhecer. Eles têm curiosidades, assim como nós temos, eles também têm. Verdade. Então a gente precisa dar atenção, né? Próxima pergunta. Qual o período que vão ficar para esse primeiro voluntariado? A gente vai ficar aqui 1 mês. Já passamos a primeira semana, inclusive o vídeo já deve estar no ar, porque esse daqui veio depois, né? Então fizemos a primeira semana, você vai ver aí nos vídeos, se você ainda não viu. E temos mais 3 semanas por aqui. É quase 1 mês, né? São 4 semaninhas, porque a gente chegou dia 20 de maio e vai sair dia 16 de junho. São 4 semanas, quase 1 mês aí. Vocês precisam trabalhar quantas horas por dia e no final de semana? Bom, aqui nesse voluntariado, o combinado foi da gente trabalhar 5 dias por semana, sendo 5 horas de trabalho por dia. A gente tá falando trabalho, mas são de atividades, tá, gente? Isso aqui não é um trabalho remunerado. Não é uma vaga de emprego. Não é, então coloca isso na cabeça de vocês. Nós não estamos ganhando nada por isso, Nós ok? estamos trabalhando aqui. A gente está trocando atividades, né, que eu possa desempenhar, a Adri possa desempenhar aqui para ajudar no trabalho comum aqui da fazenda, em troca da hospedagem. Né? Exatamente. Outra pergunta, vocês se comunicam com os anfitriões em qual língua? Não é alemão. Ainda bem, porque se inglês já tá difícil, imagina alemão, né? Basicamente, a língua comum entre os hosts e os volunteers é inglês, né? Porque é mais fácil para todo mundo se comunicar. É uma língua comum, né? Para todo mundo se comunicar, você pode falar isso em qualquer país do mundo.
Então, basicamente é inglês. E vocês perguntam qual é o nosso nível de inglês. O meu é o básico, gente. Eu tô aprendendo na marra. Eu fui jogada em alto mar, tenho que aprender a nadar. Mas bem feito pra mim, né? Nunca peguei firme pra estudar inglês, agora eu tô tendo que aprender na marra. Mas ela tá indo bem, ela tá indo muito bem. O Márcio tem um inglês intermediário, né, amor? Então ele tá se comunicando bem, ele é o meu tradutor, então é assim que a gente tá se virando, né? Eu entendo melhor do que falo, mas tô treinando a conversação aqui. Como é o banheiro aí? Essa é uma pergunta bem comum, as pessoas querem saber como é, né? Basicamente, na Europa, os banheiros, eles têm duas partes. A parte que é onde fica o vaso sanitário e a parte que fica o chuveiro e pia para escovar os dentes e tal. Tem uma curiosidade na casinha, né, onde fica o vaso sanitário. O vaso sanitário, ele não fica direto na água. Ele tem uma plataforma onde ficam ali o produto daquilo, o produto daquilo que você tá comendo e fica bem visível. E depois tem o buraquinho onde fica a água. E depois a água leva tudo. Põe uma foto pra eles entenderem. Eu vou colocar uma foto aqui. Mas eu vi uma explicação de uma alemã falando que aquilo é porque eles têm o costume de olhar as próprias fezes para saber se estão saudáveis, né? Se tá tudo bem. Então é uma curiosidade interessante. Antes da água levar. A fazenda é produtora de algo em específico? Quer responder? A fazenda ela não produz nada, como por exemplo leite, derivados do leite, né? Ou plantação, alguma coisa. Eles são uma espécie de protetores dessa região aqui. Eles cuidam e preservam essa região da Floresta Negra aqui. Tem várias famílias que cuidam de áreas enormes de fazenda. Né? Que são áreas de proteção aqui. E eles não podem mudar a biodiversidade daqui. Não pode plantar uma grama diferente ou ter animais diferentes da biodiversidade aqui para não desbalancear, né? Exatamente. Então a função deles é de ser guardiões da floresta. Esses primeiros dias foram como vocês esperavam? Sim. Como eu esperava, sim. É o que eu imaginava de trabalho, de como eu ia me sentir. E foi sim como eu esperava. Acho que só o primeiro dia mesmo de todos, que foi quando a gente chegou, foi meio esquisito, foi um choque, porque eles nos buscaram na estação de trem, lá no centro da cidade. Chegaram aqui, deixaram a gente, largaram a gente, já estava começando a escurecer. Foi engraçado, né? E falaram assim, fiquem à vontade, né? O famoso se vira, porque eles tinham um compromisso e todo mundo da casa foi embora. A gente passou a noite sozinha aqui na fazenda, num lugar muito remoto, não tem ninguém aqui em volta da gente. Então a gente ficou meio assim, com medo de precisar de alguma coisa. Foi meio assustador, assim, né? Mas a gente entendeu depois o porquê, né? Aí o pessoal lá no Instagram tava falando pra gente que os alemães são... da cultura deles, deixar vocês assim, muito à vontade, né? Tipo, se vira aí, fica à vontade, que é da cultura deles. Então já foi um choque cultural. E foi exatamente o que eles falaram, né? Falaram assim, olha, a comida tá aqui. Pode tudo cozinhar, que vocês quiserem podem comer, tudo que vocês quiserem usar, podem usar os utensílios, as áreas da casa. Nossa, nem toalha de banho a gente sabia onde tinha. A gente teve que sair caçando pelos armários, gente. Então foi assim. Mas em relação ao restante, no dia seguinte, quando amanheceu, que a gente viu que a fazenda é linda, maravilhosa, e eles estavam aqui, aí nos recepcionaram muito bem, deram atenção, né, amor? Aí, com relação ao trabalho também foi... O trabalho era exatamente o que a gente estava imaginando mesmo. É um trabalho mais pesado, é braçal, né? Uma fazenda. Mas o trabalho é fácil, né? Você não tem que pensar muito assim, sabe? Pelo menos o que a gente estava fazendo. Esse trabalho fácil que eu tô falando é o que foi dado pra gente fazer. E eles disseram assim pra gente, a gente tem pressa, vocês não. Então, no tempo de vocês, né? Take your time. Então, e a gente vê que eles estão sempre correndo, né? Pra dar conta do serviço. Mas a gente não precisa fazer essa correria. É porque a gente não mora aqui, então a gente tá ajudando, né? A gente não tá fazendo, a gente tá ajudando. Será que tem urso nessa floresta? Muita gente preocupada com os animais aqui, porque a gente tá dentro da floresta, principalmente nossas mães. Dentro da floresta. Depois o Márcio põe umas imagens pra vocês terem noção. A gente tá de frente, assim, ó, pra Floresta Negra, né? E quando eu todo cheguei, dia, assim. Todo dia. Quando eu cheguei, eu também tive dúvidas. Eu pensei, meu Deus, deve ter urso aqui. Então, não tem urso, não tem cobra, não tem escorpião, não tem aranhas daquelas que a gente tá acostumado a ver lá no Brasil. Esses animais são típicos do clima tropical, né? Brasil mais úmido, mais quente. Aqui é mais seco, apesar de estar bastante sol aqui e fazer bastante calor no sol.
ele é seco e venta bastante, é frio. Então não é um lugar propício para esse tipo de animal. Nem perereca, que eu morro de medo, não tem. Eu não vi lagartixa também, que eu odeio, não tem também. Tem Mas outras coisas, tem lesma. Tem muita muita lesma, lesma. é lá no mato também. Tem umas aqui na cobrinhas casa não ali, tem. umas cobrinhas. Uns minhocão. Tipo um minhocão, assim, que eles minhocossu, falaram sabe? que não tem problema, não é perigoso, então a gente tá tranquilo também. O que mais? Aí Aqui tem os animaizinhos que tem. Ai, a moscona. abelha. É uma abelha. Ai, meu Deus, é uma abelha. Sumiu. Ela vai sair. Então aqui tem, ela falou que tem raposa na floresta, tem linces, tem guaxinim, Esquilo. uns bichinhos assim, sabe quando a gente faz desenho de floresta em quartinho de neném, ou que você vê desenho de floresta nos livros de historinhas de criança? São aqueles bichinhos que tem aqui. É esse tipo de bichinho. Ai, deixa eu contar uma curiosidade, gente. A Floresta Negra, pelo que falaram pra gente, realmente depois eu fui pesquisar e é mesmo, é a famosa floresta dos contos dos irmãos Grimm, tipo Chapeuzinho Vermelho, João e Maria. Então é nessa floresta que acontecem esses contos aí. Quando você olha pra floresta, você vê aquelas imagens que estão nos livros. É bem, bem legal. Próxima pergunta. O voluntariado de vocês é sempre junto ou pode acontecer de ficarem com anfitriões diferentes? Todos esses dias a gente ficou a maior parte do tempo juntos. Principalmente porque a Adri não fala muito inglês, então eu tô ali como tradutor. Mas algumas vezes eu me separei, eu fiquei fazendo uma atividade, ela fazendo outra, mas sem problema também, porque eles são muito cordiais, eles têm muita paciência. Quando a gente não entende, eles mostram, falam assim, let me show you. Vai, mostra alguma coisinha e tal. Mostra o processo daquilo que eles têm que fazer, daquilo que a gente precisa fazer. E dá certo. Mesmo quando eu precisei ficar sozinha, que ela teve que me explicar algumas coisas, eu entendi e consegui fazer, então eu acho que dava certo. Que horas vocês estão acordando aí? E se até agora a recepção está sendo boa? Nós estamos acordando às 6, o nosso trabalho começa por volta das 7h30, 8 horas da manhã, vai até meio-dia, né, amor? Bem tranquilo, viu? A gente acorda, toma café, conversa, e aí quando a gente termina o café, bem tranquilamente, ela fala assim, vamos? E a gente vai, começa a fazer. Aí vai por volta do meio-dia, a gente acaba. E sim, a recepção está sendo boa até agora. A melhor parte é a recepção, viu? Eles são muito, muito legais. Assim. Outra pergunta. Qual a distância da fazenda até a cidade? Dá mais ou menos uns 15 minutos de carro, de 15 a 20 minutos. É bem pertinho da cidade mesmo, pertinho, só que não tem ônibus aqui, não vem, é só de carro mesmo que dá pra gente chegar lá. Se a gente quiser ir pra cidade, a gente precisa da carona. E eles oferecem o tempo todo a carona pra gente. Se você quiser, só falar que a gente leva vocês lá. A gente está a 1.000 metros de altitude, a cidade está a 600, 400. A gente está bem altinho, ladeira acima. O que mais gostaram até agora? Nossa, eu não sei. Eu acho que eu gostei da paisagem, eu gostei dos animais, porque eu gosto bastante. Eu gostei da simpatia deles. Da simpatia. Nossa, eles são muito simpáticos. Verdade. Assim, para o meu caso que quero conversar em inglês... o Simon é um cara muito bacana, ele fala calmo, se eu não entendo ele fala de novo e fala mais devagar. Todo mundo é muito, muito bacana com a gente, assim, sabe? A Joana também é muito legal, ela tem muita paciência, explica sobre diversos assuntos. Ela tá sempre de bom humor. Sempre. É Ela fala assim, incrível. por que não? Por que não, né? A gente falou, nossa, tá sempre de bom humor. Dela, por que não? A gente acorda de manhã, ela, morning, né? Vocês dormiram bem, passaram a noite bem, todos os dias. Sempre animada, sempre disposta. Quando a gente vai comer, ela fala assim, obrigada por cozinhar, né? Quando sou eu que cozinho, porque a gente reveza isso também, às vezes é ela que cozinha, então eles sempre agradecem na hora da refeição, obrigada por cozinhar. Acho que pra mim é isso, essa é a melhor parte daquilo que eu tô mais gostando. Outra pergunta. O que tem sido mais difícil até agora? Pra mim, tem sido não estar na minha casa. É muito estranho, né? A gente ter que se hospedar na casa das pessoas, apesar de eu ter sido muito bem recebida aqui e tal. Mas eu sinto falta da minha casa. O mais lindo seria, tipo, tô viajando, passo o dia inteiro passeando, fazendo coisas, conhecendo pessoas, tendo essa experiência aqui, mas no final do dia eu poderia voltar pra minha casa. Seria perfeito. Mas não dá, né, gente? E pra você? Pra mim, eu acho que a autonomia mesmo. É como se estivesse em casa. A autonomia de você fazer as coisas na hora que você quer. Como a gente está hospedado na casa de outras pessoas, a gente tem que se adequar ao tempo deles, aos horários deles, aos costumes. Então, eu acho que por mais que eles deixem a gente bem livres, né? Falta uma liberdade nossa, né? De fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser.
mais contornável também. Tem hora que dá uma desanimada por ser tão parado? Em mim, não. Eu não tenho problema com Em isso. mim, sim. Porque esse clima de fazenda é muito devagar pra mim. Eu sou muito acelerado e, particularmente, eu gosto bastante de cidade. Eu também. Porque eu gosto desse movimento e tal. Pra mim, estar em fazenda, em áreas rurais assim, seria pra ficar pouco tempo. Então, pra mim, às vezes dá uma desanimada. Às vezes eu queria ir na cidade, só ver as pessoas, sabe? Eu não um sei pouquinho. se daqui pra frente eu vou sentir isso, mas tem o quê? 10 dias que a gente tá aqui, né? E tá tudo bem. A gente vai dar uma acelerada nas perguntas aqui, gente, porque tem bastante e a gente tá com pouca memória aqui na câmera pra falar. Então vamos lá. Já aprenderam alguma coisa em alemão? Não. Nada. A gente só fala inglês. Só o que eu já sabia antes. Entschuldigung, wir sprechen kein Deutsch. Tipo, desculpa, eu não falo alemão. Vocês que cozinham para todos? Às vezes sim, às vezes a anfitriã que cozinha. Então a gente reveza. Quem na cozinha, cozinha. cozinha para todos. A não ser que as pessoas já falem, Não vou comer. não vou comer. Então você cozinha para menos pessoas. Isso. Já comeram algum prato típico? Algo estranho? A gente comeu, na verdade, uma sopa russa. Que eles fazem aqui e gostam bastante, que é uma sopa que, na verdade, a base dessa sopa é de beterraba. Ela fica uma sopa bem vermelha, né? Mas é como se fosse uma sopa de legumes. Uma sopa de legumes. Cenoura, carne, repolho e muita beterraba. Fica bem gostoso. Tava picante, né? Acho que pôs um pouquinho de pimenta. Eu imagino que essa pergunta quer se referir ao chucrute. Não comemos chucrute ainda. E ela estava explicando como é o processo e tudo mais. É porque era uma comida para ser conservada na época, não antigamente. Na época do frio precisava se conservar a comida. Então tinha batata que ficava conservada. Macarrão, que também não precisava de conserva. E esse chucrute é o repolho lá no sal, que fica meio azedo, né? Que ele fica conservado durante muito tempo. Então é isso. Que na verdade não é nem chucrutes que fala. Acho que é saltkurt. É uma coisa assim. Saltkurt, que é sal curtido, né? Saltkurt. Deve ser isso. Isso que a gente entendeu, gente. Se tiver algum alemão aí, não puxa Ajuda. nossa orelha porque a gente entendeu isso. Por que vocês optaram por um voluntariado em ambiente rural? Tinha opção urbana? Eu acho que não teve muito um motivo específico para ser rural. Não teve. Mas sim, tem voluntariados em tudo quanto é tipo de lugar. Você pode voluntariar num hostel, você pode voluntariar na casa de alguém para de repente ajudar com as crianças na cidade. Voluntariado não tem um lugar específico. Né? A gente aplicou para outros também, mas o que aceitou a gente de primeira foi aqui. E como estava numa região que a gente tinha interesse em conhecer, por estar perto da Suíça, estar perto de Colmar, na França, que era uma cidade que a gente queria conhecer, então foi o melhor lugar pra gente. Além da host, tem mais alguém que mora na casa? Sim, é ela e os 2 filhos dela. Só, para essa fazenda toda. Um deles estuda uma semana sim e outra não, e o outro fica mais tempo aqui. Essa uma semana sim, outra não, ele fica fora da fazenda. Uma semana fora da fazenda, ele estuda uma semana fora. na fazenda. Olá, no voluntariado vocês têm tempo livre para se divertir e conhecer a cidade? Sim. Como a gente só faz as atividades durante 5 horas por dia, 5 dias por semana, no nosso tempo livre a gente pode fazer o que a gente quiser. E na parte da manhã, a gente trabalha especificamente na parte da manhã. A gente trabalha e depois o resto do tempo é livre. Se a gente quiser ir para a cidade. Aliás, a gente faz caminhada todos os dias. Vamos bater papo aqui em volta. A gente vai ver o pôr do sol. Tem lá pra uma cima. vista linda aqui para cima. Todo dia a gente vai fazer uma caminhadinha. Às vezes a gente dorme, né? Almoçou, a gente dorme um pouco, depois a gente trabalha com as nossas atividades aqui na internet. Anteontem nós fomos pra Suíça conhecer Basel, você já deve ter visto o vídeo aí. O que mais, amor? A gente só não passeia mais, gente, porque a gente não tem dinheiro pra isso. Mas senão, nossa, daria pra todo dia ir pro centro da cidade, conhecer ao redor, que já falaram que tem um lago lindo, acho que chama Titisee, alguma coisa do tipo. Tem muita coisa talvez legal, a gente mas vá ainda, né? talvez a gente vá, vamos ver. Mas só que a gente tá economizando, né? Porque depois desse voluntariado aqui, a gente vai passar 10 dias viajando de férias aqui pela Europa. Então, pra vocês entenderem, a gente fica um pouco aqui, depois tira um período de férias, vai passear, depois faz outro voluntariado, vai conhecer outros países de novo. Então, a gente tira férias e voluntaria, né? Então é uma forma da gente conseguir baratear bem esses desejos nossos. Uma pergunta bem legal aqui. Como se organizaram para fazer essa viagem? Trabalho, casa, etc.
Bom, a gente aproveitou um momento da nossa vida que a gente estava querendo algumas mudanças. Eu estava insatisfeita no meu trabalho, o Márcio estava insatisfeito no trabalho dele também. O Márcio é professor, ele é concursado da Prefeitura de Barueri, né, amor? Continua sendo funcionário lá. Continua sendo funcionário, mas ele está com uma licença não remunerada, que ele pode tirar por 2 anos, né, amor? Isso. Então a gente tinha esse restante de 9 meses da licença dele para fazer o que a gente quisesse, por isso que a gente optou por fazer essa viagem. E para quem não sabe, eu sou dentista, eu tinha meu próprio consultório, não estava feliz naquele momento, vendi meu consultório e a gente aproveitou esse momento, então, para fazer essa viagem. E a gente se organizou, a gente também queria mudar de lugar de onde a gente morava, a gente vendeu nosso apartamento, então antes de comprar um novo imóvel, a gente vai passear, vai conhecer o mundo. Tirar umas férias. Tirar umas férias mesmo, né? Então a gente entendeu que era o momento, era a oportunidade, aí quando a gente voltar, a gente vai recomeçar, né, amor? Como vai ser esse recomeço, a gente nem sabe muito bem, né? É futuro, né? Futuro a gente não sabe, só mas planos. Mas os planos são ter uma casa novamente, né? Voltar a trabalhar, não sei como que vai ser. A gente se organizou financeiramente com o dinheiro que a gente ganha aqui na internet, que a gente trabalha aqui na internet, não só no Instagram que vocês estão vendo, não só no YouTube, a gente tem outras fontes de renda. Então, a gente juntou dinheiro para fazer essa viagem durante todo esse tempo. E é esse dinheiro que a gente está usando aqui e o dinheiro que vocês nos ajudam a obter quando vocês clicam nos nossos links, compram os nossos produtos, nos contratam para fazer uma consultoria, algum tipo de serviço que a gente possa prestar. Então, a gente está sobrevivendo desses valores, né? Quem diria? Parece até uma loucura, né? Porque a gente começou a trabalhar com a internet no ano passado, né? E de saber que isso pôde promover, proporcionar, né, pra gente uma viagem dessas. E para quem possa imaginar que é pouco trabalho, não é mesmo. Pouco. Porque, principalmente quando a gente estava trabalhando nos nossos trabalhos normais e, além disso, trabalhando na internet. Aqui a gente está fazendo da mesma maneira. A gente trabalha durante o período que a gente precisa trabalhar com eles e no turno seguinte a gente está trabalhando na internet. É um trabalho, é um trabalho bem puxado mesmo. Um recadinho aqui na caixinha que deixaram pra gente. Confesso que tenho um pouco de medo de fazer voluntariado. Help. Eu sei o que é esse sentimento. Eu acho que eu sou medrosa demais para algumas coisas na vida. Se fosse sozinha, eu não faria. Eu só estou fazendo porque eu estou com o Márcio. Eu não sei você, Márcio, se você faria sozinho. Acho que você é uma pessoa mais destemida, né? Faria. Você é uma pessoa que se joga. Mas eu acho que um conselho para quem tem medo é de repente começar a voluntariar em lugares que você se sinta mais confortável. Tem medo da fazenda, tem medo de estar isolado. Tem medo de estar em outro país. Começa no Brasil. Você pode começar no Brasil, você pode começar em Portugal, que fala português, né, para você se sentir mais à vontade, pegar a experiência, ver como funciona tudo e depois se aventurar em outros lugares. E outra coisa outras também, atividades. Você pode fazer com uma amiga, né? Então Exatamente. procure uma amiga, um amigo. Tente não fazer sozinho, porque quando você está em dois, né, sempre tem aquele um apoio, né? Um ombro para chorar. Inclusive, a plataforma do Workaway permite que você faça um perfil duplo ali, né? O nosso perfil é um perfil duplo. A pergunta boa. Deu vontade de chorar com a mudança? Tipo, o que eu fiz, meu Deus? Não só deu, como eu chorei muito, né? Porque, assim, é uma grande mudança. Apesar de você querer uma coisa muito diferente e, né, começar a dar os passos para fazer isso, tem hora que você fica assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo na minha vida? Eu acho que assim, Deus ele abriu as portas completamente pra gente, né? Então a gente foi entendendo que era um sim de Deus também pra nossa vida. As coisas foram dando muito certo pra que isso acontecesse. Então a gente entendeu e veio e por enquanto tá sendo muito bom, né, amor? Acho que muitos aprendizados a gente vai ter durante esses 9 meses. Nem tudo são flores, né? Mas vamos aproveitar esse momento e aí depois a gente vê como que vai ser na volta. Quem diria que no alto dos nossos 40 anos de idade a gente ia ter experiências novas, aprender coisas novas, nos expor a coisas novas, ficar com medo de algumas coisas. Normalmente as pessoas da nossa idade já estão muito mais estáveis. A gente está estável. É engraçado que foi quando a gente alcançou a estabilidade na nossa se vida, permitiu, a gente falou, nossa, eu quero um problema, deixa eu ir ali caçar. Olha, um problemão ali, vou lá. Vou lá enfrentar esse problema. Acho que foi mais ou menos isso que a gente fez, né? Acho que estava precisando de uma coisa nova, né, amor? Antes de sair do Brasil, esse trabalho já estava certo ou após chegar no país? Esse aqui... Só um parênteses, não é um trabalho,
são atividades que a gente faz. É Vamos um reforçar sempre isso. voluntariado, tá, gente? Sim, já estava certo. Esse daqui tem mais o próximo, que também já tá certo. Antes mesmo da gente ter saído do Brasil, a gente já deixou isso certo. Porque senão não tivesse essa garantia... Acho que a gente não ia ficar confortável, né? Acho que não daria pra gente pagar tudo do nosso bolso, dessa nossa viagem, né? Pelo fato de ser a nossa primeira vez voluntariando, a gente não sabia como funcionava. Daqui, a gente vai aplicar para outros vai ser necessário. no período, Mas esses primeiros precisavam estar já certinhos pra gente poder vir, Então, né? sim. Vocês sabiam que encontrariam exatamente essa atmosfera? Gente, é exatamente a atmosfera que eu imaginava. E você? Não. Acho que eu tava mais preparada. Então, na verdade, eu não estava esperando nada. Eu estava mais desarmado. Porque se talvez eu esperasse uma certa atmosfera e não encontrasse, talvez eu ficasse frustrado. Eu vim bem com a mente aberta, sabendo... Eu também estava de mente aberta. Talvez por isso que foi como eu esperava. Será que é ruim isso? Será que é bom? Eu tô achando bom. Pra mim, eu procuro não criar muitas expectativas. Porque normalmente quando eu crio expectativas... Às vezes eu me frustro em algum ponto e aí pode causar uma coisa ruim. As minhas expectativas estavam baixas também, talvez por isso, né? Então o que vier é lucro. Baixa expectativa e bom humor resolvem muita coisa. Assim como diz Malu Perini. Malu Perini. Vocês teriam feito essa aventura se o Mingau ainda estivesse aqui? Pra quem não sabe, a gente tinha um Golden Retriever até um ano atrás. E o nosso Golden, ele virou estrelinha, o nosso Mingau. Mas a gente já tava com vontade, sim, de fazer isso. Seria muito mais difícil com ele. Os planos seriam um pouco diferentes também. Teríamos que planejar muito mais. Mas a gente já tava começando a se movimentar pra isso. A gente já tinha microchipado ele, um mês antes dele morrer, né? Microchipado pra fazer a documentação dele, pra ele poder viajar com a gente. A gente tava vendo como que seria possível fazer isso. Ele viria com a gente. Os planos estavam ali surgindo e a gente estava se preparando. Os alemães, por serem mais reservados, não estranham a vida pública de vocês? Não, gente, pra falar a verdade, eles estão achando muito interessante, né? Quando eles olham lá o número de seguidores que a gente tem no Instagram, eles falam, nossa, isso tudo aqui assiste vocês, nossa, que legal, né? E eles viram o nosso trabalho aqui no YouTube também, né? Falaram, nossa, o Márcio é um editor profissional, não sei o quê, né? Então, né? E outra coisa, esses dias, o dia que a gente estava passeando lá na Suíça, teve um grupo de alemães muito divertidos que estava passeando lá na Suíça também e viram a gente fazendo fotos e eles vieram e falaram, a gente quer tirar uma foto com vocês. Vieram Ó, a abelhinha de novo. A abelha de novo. Vieram bagunçar, gente, na nossa foto. E vieram todo mundo assim, né? E falou, vocês ficam na frente, vocês vão dar um beijinho, a gente vai fazer assim. A gente entendeu isso tudo na mímica, gente, nas risadas, porque eles estavam falando alemão, né? Olha, e aí fez a foto. Esse estereótipo do alemão mais ranzinza, mais reservado, tá sendo desconstruído na minha mente, viu? Porque pelo que a gente tá convivendo aqui, eles são bem, assim, eu diria... extrovertidos, sim, né? Bom, cada um tem o seu quadradinho, né? Também, assim, é o que a gente acha, né? No nosso imaginário, vezes, a gente vê na TV podem ser e tal. bravos e tal. Pelo menos os que a gente tá tendo contato estão sendo muito legais, muito, né? muito. Morariam aí? Não. Aqui na fazenda eu acho que não é o meu perfil. Qual o próximo país? Para passear, o próximo país, Suíça. Para voluntariar, França. Nos acompanha aí, viu? Para finalizar, qual o maior aprendizado que vocês estão tendo nesses dias aí na fazenda? Uma lição de vida, né? Que vai ficar para nós aí. Eu acho que entender o espaço do outro, para mim, entender o espaço do outro, perceber que o meu espaço está sendo respeitado, que está sendo percebido, essa troca de conhecimento, de pensamentos, de ideias. Às vezes a gente conversa uns assuntos profundos aqui que eu nem imaginei que eu pudesse conversar em inglês. Eu estou mais entendendo do que falando, mas a gente está conseguindo fazer uma troca assim bem interessante, bem interessante. O estilo de vida é um pouco diferente. Os mais jovens já começam a sair da casa, procurar um lugar diferente para morar. Essa diferença toda assim tá fazendo minha mente expandir assim. Eu acho que é isso que vou levar de mais legal de experiência para minha vida. Assim. Para mim, o aprendizado que está sendo é que pessoas são mais importantes do que coisas. Isso é verdade. Então, às vezes a gente percebe algumas coisas muito diferentes do que a gente está acostumado a viver no Brasil, né? Formas de fazer as coisas, de organizar, não sei. Mas, então, eu acho que pessoas são mais importantes do que coisas. E apesar dessas diferenças todas, o nosso tratamento tem sido
tão incrível e eles são pessoas tão incríveis que eles são mais importantes para mim do que qualquer outra coisa que vocês possam ver aqui, do que qualquer dificuldade que de repente é apenas um pouco diferente do que a gente está acostumado na nossa vida diária. Estar junto tem sido muito bom. Sim. Né? Acho que é isso, né? É isso então, gente. A gente espera que tenha conseguido passar para vocês um pouquinho de como está sendo, tirado algumas dúvidas de vocês. Então, se tiverem dúvidas, nos acompanhem, deixa aqui suas perguntinhas também, nos acompanhem no dia a dia lá no Instagram. E até o próximo vídeo, né, amor? Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele curtir, encaminha o vídeo aí para pessoas que possam ter interesse nesse assunto, saber como é que tá um voluntariado. E até o próximo vídeo. Tchau. Oh. Her name is Ida. She's pregnant. Yeah, she's pregnant. And there are some points she likes here. She likes here, behind the shoulder, here, and this. You see? Then she goes down. Yeah, or underneath the chin, like this.